Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos à disciplina de modelagem de banco de dados. Na última aula, nós começamos a ver como criar um modelo relacional a partir do DB Design. Eu mostrei para vocês, fizemos passo a passo a criação de uma tabela, criamos a tabela professor e os seus respectivos atributos. No final da aula, eu deixei como exercício para vocês criarem uma outra tabela, uma tabela aluno. Eu criei aqui com alguns atributos dos mais diversos tipos, tá? Bem, se vocês não criaram ainda, deem um pause agora no vídeo e criem essas duas tabelas com essas respectivas chaves primárias, ok? Bem, continuando então. Hoje, nós vamos ver os relacionamentos, nós vamos ver como nós relacionamos essas duas tabelas. Lembra aquela questão dos relacionamentos que tinha lá no modelo entidade e relacionamento, que era representado por um losango e o nome do relacionamento, e que ele tinha as cardinalidades mínima e máxima, onde a cardinalidade máxima definia o tipo de relacionamento? Qualquer dúvida, voltem lá para vocês tirarem aí a prova dos 9. Bem, aqui agora nós vamos criar os nossos relacionamentos, que podem ser de duas maneiras. Olha, nós vimos aqui o New Table, lembra? Nessa barra de ferramentas tinha um íconezinho do New Table e abaixo do New Table eu tenho aqui uma série de relacionamentos. Eu tenho aqui os não identificados, os relacionamentos não identificados, e eu tenho dois tipos de relacionamentos identificados. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Então, o primeiro deles é um relacionamento 1 para N. Olha só, embaixo do New Table, nós temos aqui New 1 para N, No Identify Relation. Significa um relacionamento 1 para N. Vamos supor que aqui nós tivéssemos o professor lá do primário, o professor lá do ensino fundamental 1. Então, eu tenho um professor, tem vários alunos, e cada aluno tem um único professor, um relacionamento 1 para N. Só para ajudar aqui no exemplo didático, tá bom? Como é que eu faço esse relacionamento? Eu clico aqui em cima do ícone, clico no 1 para N. Olha, podem ver que o ponteiro já mudou aqui de lugar, o ponteiro já mudou a posição. Eu venho aqui na minha tabela do lado 1, clico uma vez nela, olha, cliquei aqui do lado do professor, ela já ficou com uma marcação, ela ficou com um pontilhado, vou para a tabela do lado N, que no meu caso é o aluno, e clico também uma vez nela. Opa! Criamos aqui o nosso relacionamento. Poxa, Emerson, mas tem um losango aqui, metade branco, metade preto, e tem um nome aqui. Beleza, a gente pode fazer dessa maneira. Isso significa notação. O que é notação? A notação são as formas de você representar o modelo entidade relacionamento em uma ferramenta. E ela pode acontecer de diversas maneiras. Então, aqui nós temos essa primeira notação, que a gente não utiliza muito, a gente utiliza o losango todo vazado, é só um detalhe de desenho, tá? Isso não importa agora muito para a gente, mas eu posso mudar essa notação. Como que eu faço? Eu venho aqui no menu Display, olha, Display, a terceira opção, Notation, de notação, que é a forma de representação escrita do nosso modelo. E aqui eu tenho o ER, eu posso mudar aqui para esse segundo, que é o ER, com as cardinalidades. Opa, olha que legal, agora ele já está mais parecido com o que a gente tinha aprendido, tá? Está um pouquinho diferente, não está N, está o asterisco aqui, mas não tem problema. O importante é que criação de tabelas, elas estão relacionadas, tá? Se eu vier novamente aqui, vier no Notation e colocar esse Traditional, ele é tradicional, mas não é o tradicional para gente. Isso aqui é um modelo criado lá pela Força Aérea Americana, só os caras que utilizam. Mas, como padrão americano, eles chamam de tradicional. E aí, finalmente, o último que nós queremos, o Crowsfoot.
que é esse que nós vamos utilizar. Esse crossfoot a gente chama carinhosamente de pezinho de galinha. Isso significa que, quando eu tenho ele reto aqui na minha tabela, significa 1. E quando eu tenho esse tridente aqui, ou pezinho de galinha carinhoso, significa N. Então, significa que é um relacionamento 1 para N. E aí, some o losango. Essa que é uma diferença importante também, do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. No modelo relacional, some esse losango. É importante ele sumir. Por quê? Porque no banco de dados não existe o losango, não existe o relacionamento. Não existe, ele é substituído por uma outra coisa que eu vou explicar já já para vocês. Bem, então o que acontece é o seguinte, relacionamento 1 para N, cliquei aqui no lado 1, cliquei no lado N, eu vou deixar a notação desse jeito. Depois escolham, brinquem um pouco com as notações para vocês verem as diferentes formas de escrita. Bem, o que aconteceu aqui? Apareceu um index aqui, uma coisa que não vai interessar muito para a gente, mas aconteceu uma coisa importante, olha só. Apareceu aqui um atributo vermelhinho, cor-de-rosa, como queiro. Aqui no meu computador ele fica um pouco cor-de-rosa, goiaba, não tem problema. E ele aparece como FK. Poxa vida, o que é a FK? É a Foreign Key, ou chave estrangeira. Que é isso? É um atributo que é chave primária em uma tabela e é um atributo comum em outra tabela. Por que ele existe? Porque ele faz a ligação entre as duas, ele faz o relacionamento entre as duas tabelas. Então, aquele losango que é representado como um relacionamento no modelo entidade-relacionamento, agora aqui no modelo relacional, que é mais parecido com o banco de dados, ele é descartado, ele não existe mais, ele some e ele dá lugar para as chaves estrangeiras, as foreign keys, que fazem essa relação entre as duas tabelas. Tudo bem? Ok? Então, FK, chave estrangeira ou foreign key, é um atributo que é chave primária em uma tabela e chave e atributo comum na outra. Ele faz justamente a junção. E por que é importante a gente trabalhar agora com as foreign keys? Porque no banco de dados, agora sim, a gente pode falar dele, as entidades viram tabelas. Então, o que era entidade vira tabela. Beleza. Atributo é sempre atributo. Ok, seja numa classe, seja numa tabela, seja numa programação, só que os relacionamentos não existem no banco de dados. No banco de dados, o que existem é a chave primária, chave estrangeira e atributo comum. Por isso que a gente precisa dessas chaves estrangeiras, ok? Então, beleza, criamos o primeiro tipo de relacionamento, 1 para N. Então, se vocês pegarem, a chave no relacionamento 1 para N, existe uma regra a ser cumprida também. A chave do lado 1, lembram que era o lado 1 era esse aqui? Ele vai como atributo comum para o lado N. Isso tem toda uma explicação que aqui a gente não vai perder esse tempo, mas é uma regra que a gente pode depois demonstrar caso vocês queiram. Então, a chave do lado 1 vai como chave estrangeira do lado N. Beleza? Colocamos, então, as nossas tabelas relacionadas. Relacionamos ela. Agora, eu vou apagar esse relacionamento. Como é que eu vou apagar? Eu venho bem em cima da linha. Isso é um pouquinho chatinho de fazer. Clico com o botão direito do mouse. Não adianta dar delete. Não adianta vir no teclado que ele não apaga com delete. Eu tenho que ir lá na linha, clicar com o botão direito e aí eu venho aqui no Delete Object, tá vendo? Não tem nenhuma tecla de atalho. Eu venho no Delete, ele perde uma confirmação, eu dou Yes. Olha, apagou o relacionamento e automaticamente sumiu a chave estrangeira. Por que ela sumiu? Porque as tabelas não estão relacionadas.
E aí as tabelas precisam estar relacionadas com alguém. Isso é uma regra da modelagem de dados. Se a gente está fazendo um modelo, essas tabelas têm que ter um relacionamento, tá? Elas não podem ficar soltas, porque senão elas ficam no formato de arquivos, não atendem ao que a gente precisa. Bem, posto isso, o segundo tipo de relacionamento é o relacionamento 1 para 1. No relacionamento 1 para 1, olha só, eu faço a mesma coisa, o mesmo processo. Eu venho aqui, clico numa tabela e clico na outra. Nesse caso, ela não mudou muito. Por quê? No relacionamento 1 para 1, gente, tanto faz. A chave de alguma tabela vai como chave estrangeira para outra. Não tem uma regra específica. No 1 para n é diferente, tem essa regrinha. Então, por isso que ele se parece aqui, inclusive visualmente, tá? Também surge aqui de novo a foreign key, ele está relacionado 1 para 1. O que seria esse 1 para 1, por exemplo? Aula particular, vamos lá. Um professor tem um aluno e o aluno tem um professor. Aula particular, que virou agora. Então, relacionamento 1 para 1, beleza? A chave de um dos lados vai para o outro. Olha, vou apagar aqui. Se eu clicar ao contrário, ele vai fazer diferente? Vai, porque ele leva a chave do lado que eu cliquei primeiro, tá? Estou ajeitando as tabelas aqui. Ele pega a chave do lado que eu cliquei primeiro e leva como chave estrangeira para o outro lado. Então, assim é que a gente tem o nosso modelo relacional. E, na última instância, vou apagar aqui, o último caso, que é esse aqui, é o new n para m, ou seja, é o muitos para muitos, é o n para n. E ele tem uma diferencinha. Vamos ver agora. Eu clico nele, venho em uma das tabelas, vamos supor que agora chegamos no nosso caso. Um professor tem vários alunos e um aluno tem vários professores, que aí virou o nosso caso do IF. Eu clico numa tabela, clico na outra. Opa! Apareceu uma coisa nova aqui. Apareceu sim, e é de propósito. Por quê? Deixa eu ajeitar aqui o nosso modelo. Sempre que eu tenho relacionamento muitos para muitos, o que acontece? O relacionamento, ele vira uma tabela. E essa tabela é sempre uma chave composta. Por quê? Porque ela junta a chave da primeira mais a chave da segunda. Se eu não tiver essa tabela, eu não consigo representar o muitos para muitos. Então, eu tenho um atributo, olha que bonito, olha que notação bonito. Eu tenho um atributo que ele é, ao mesmo tempo, chave primária e, ao mesmo tempo, chave estrangeira. Poxa, que coisa maluca, eu posso ter isso? Posso, sem problema nenhum. O atributo pode ser chave primária e estrangeira, não tem problema, tá? Bem, eu posso clicar também e mudar o nome da tabela, mudar o nome dos atributos, posso fazer a minha manutenção. Então, gente, recordando, atributos 1 para 1, tanto faz, a chave de um lado vai para o outro. 1 para n, aí já tem lado, a chave do lado 1 vai para o lado n. N para n, o relacionamento vira uma tabela, é criado uma tabela nova e ele já cria automático para a gente, tá? Essa tabela. E, nesse caso, essa tabela tem uma chave composta, onde é a junção da chave da primeira mais a chave da segunda. Assim, nós criamos as nossas tabelas. Eu vou apagar aqui agora, tá? Eu venho aqui no Delete Object, venho aqui, apago, opa, tem que ser bem em cima, apago aqui também, apago a tabela, estou limpando ela aqui, tudo bem? Bom, para a gente encerrar, eu tenho dois tipos de relacionamentos aqui embaixo, 1 para 1 e 1 para n, relation. Esses que nós vimos aqui em cima, vocês vão ver que ele chama de não identificado. O que é o não identificado? É quando a chave de uma tabela vai como atributo comum para outra. Mas eu tenho um caso de tabelas dependentes, por exemplo, um empregado e um dependente. Tabela dependente não existe sozinha, ela precisa de uma outra para existir. E aí eu uso esse tipo de relacionamento, 1 para 1
e 1 para n. Qual que é a diferença deles? A diferença é que a chave estrangeira, ela vira parte da chave primária, igual aconteceu no n para n. Então, se eu tivesse professor e aluno, são entidades independentes. O professor existe sem os alunos e o aluno existe sem o professor. Lógico que a gente tem um relacionamento, mas não é um grau de persistência, não é uma regra de existência, tá? Elas são independentes. Mas eu tenho alguns casos específicos, como, por exemplo, empregado dependente, que nós vamos fazer um exercício aí, uma atividade nas próximas aulas, em que o dependente só existe se ele for dependente de um empregado. Nesse caso, eu uso esses relacionamentos identificados. Ok, gente? Então, eu tenho 1 para 1 e tenho 1 para n também, que ele muda aqui a notação e coloca a chave como parte, né? A chave estrangeira como parte da chave primária. Beleza? Tudo bem até aí? Então, com isso, nós temos o nosso modelo relacional. Eu parto de um modelo entidade e relacionamento para o modelo relacional. Gente, entidade vira tabela, table. Atributo continua como atributo. E o losango, relacionamento, ele vira esses relacionamentos e aí eu tenho um novo elemento do jogo, que é a chave estrangeira. O relacionamento vira as chaves estrangeiras entre as tabelas. Tudo bem? Então agora, gente, bora treinar, bora exercitar, bora elaborar modelos com a ferramenta Case. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!